Vou até dar uma filmadinha aqui. Ah, não, agora começou a gravar. Ah, agora sim. Então, vocês vão perceber que se vocês todos ativarem a câmera, a aula vai ficar pesada. Vocês não vão conseguir ver o slide e nem os vídeos que eu tenho para essa aula. Então, eu vou desabilitar a minha câmera também. Eu só liguei ela para que vocês me vejam, que eu dê boa noite, que vocês saibam que eu sou eu, e para que todos entendam mais ou menos o ritmo dessa aula. Vocês já tiveram aula essa semana com alguém? Com você, Pro, na segunda. Ah, é mesmo? Olha eu com demência grave. É verdade. A gente só tem aula com você. É mesmo. Esqueci que eu sou a professora... exclusiva. Então, vocês já sabem que tem que logar com o nome completo, né? Soraya, vou pedir para você... Ah, o pessoal do 7º não teve aula comigo ainda. Então, vocês vão ter que entrar com nome and sobrenome, tá? Porque eu computo a participação de vocês. Então, entrem com o nome verdadeiro, nome e sobrenome, tá bom? Uma coisa que eu percebi, que a gente vai ganhando experiência com essas aulas, né? Eu sei quando vocês estão participativos na aula, né? Principalmente quando a gente faz perguntas e tudo mais. Não no momento que eu compartilho a tela com vocês, mas no momento em que eu estou fazendo as perguntas, porque às vezes acontece do aluno dormir ou do aluno sair da tela e fazer outra coisa, e só deixar o nome dele aqui e achar que vai computar, ponto, não computa, tá bom? Então, vocês precisam estar ativos, mesmo porque isso daqui conta como aula normal, e, na verdade, eu espero que vocês estejam levando isso bem a sério, né? Nós estamos passando por um momento atípico, e eu creio que a gente precisa fazer boas práticas disso e disso surgir novas medidas, né? Mas desespero não é uma delas. Jonathan, vou pedir para você fazer o que eu pedi, tá bom? De entrar com o seu nome e sobrenome, apesar de só ter você com esse nome na sala. E acho que eu vou esperar só mais um pouquinho, porque eu falei 19h15, para dar um tempinho de vocês entrarem. Tá faltando bastante gente. Essa sala tem 53 alunos. A última vez que eu olhei no portal de vocês. Então, para ficar melhor a gravação, eu vou compartilhar dessa vez a minha tela, que fica, eu acho que vocês conseguem ver melhor. Vocês conseguiram ver a publicação da aula da saúde do adulto no ambiente de aprendizagem? Vocês podem interagir comigo também, viu? Senão eu fico triste. Não abriu a aba hoje ainda. Oi, Gabs. Boa noite para todo mundo aí, tudo bem com vocês? Oi, Jonathan, Bel. Oi. Melhorou assim? Tá tudo ok do jeito que precisa, professora? Melhorou. É estranho por que o meu áudio está... Por que o áudio está falando para fora, não está falando... Que estranho. Será que meu fone está com defeito? Vocês estão ouvindo tudo. Quer dizer, a minha família ouve tudo. Alguém fala alguma coisa aí para testar? Não, já ouvi. Que estranho. Será por quê? Deixa eu ver. Não ativei o mudo. Configura as entradas de áudio do seu notebook ou computador. Mas eu não mexi nele hoje. Tava normal. Deixa eu ver se tem outra entrada aqui.
Não, tá doidão. Bom, vou compartilhar a tela já para a gente iniciar. Eu tô esperando. Você tá esperando, neném? Bom, eu vou colocar vocês no mudo, então, só para que eu não interfira na minha propagação da aula, mas lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida, tá bom? E em alguns momentos eu até vou fazer isso, porque eu falo muito rápido, eu tenho esse costume, eu estou tentando me policiar. E aí eu vou conversar com vocês, para que eu não sinta também que eu estou falando sozinha, tá bom? Vou ativar o mudo de vocês, vou desligar a minha câmera, porque fica pesado a aula tem vídeo também, e eu oriento que vocês desliguem o vídeo de vocês também, para ficar mais leve, tá? Oi. Desculpa. Eu peguei as cobertas. Eu estou aqui batendo o maior papo com vocês com o mudo ativado. Desculpa, vou voltar para a aula. Ai, coisa de doido. Vocês estão conseguindo ver a aula? Sim, eu estou vendo. Sim. Sim, senhora. Eu acho que manda. Então, Pode mandar bala. vou pedir, por favor, para que vocês desabilitem a câmera e não... Boa noite, professora. Boa noite, querido aluno. Por favor, não passem os slides. Se vocês passarem os slides, vocês me atrapalham. Deixa que eu comando a apresentação, tá? Por favor. Vou ativar o mudo de vocês. Vocês desabilitem o mudo só se vocês quiserem falar algo relevante ou tirar alguma dúvida, tá bom? Ou quiserem falar comigo mesmo assim. Então, vamos lá. Na aula passada... eu havia falado com vocês, que foi até uma das últimas aulas que nós tivemos presencialmente, sobre o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. E eu até falei para vocês que eu não gosto de misturar as aulas, eu gosto de falar primeiro do IAM com supra, depois eu falo do IAM sem supra, para depois entrar nos ritmos de parada cardíaca e das arritmias. Por favor, não passem meus slides. Porque senão vocês confundem as coisas, né? Vocês acabam confundindo o que é infarto e o que é parada cardiorrespiratória. Via de regra,
vou sempre bater na tecla. Paciente não é regra de bolo, né? Então, às vezes, o profissional da enfermagem fica lá ligado no monitor, ligado no eletrocardiograma, mas não presta atenção no paciente, não olha para as faces de dor, não ouve, não presta atenção na história clínica, e ele perde muito quando ele faz isso, tá? É importante reconhecer ritmo cardíaco? Sim. É importante saber da onde ele se origina, para saber como eu trato, como eu observo esse paciente? Óbvio, mas se eu não souber ouvir e observar, eu também não seria um bom enfermeiro, ok? Eu tenho principais 4 ritmos que levam à parada cardiorrespiratória, ok? Eles foram estudados por muito tempo, né? Então, eles observaram que esses 4 ritmos que estão na tela, que vocês estão observando, são os que mais levam à parada cardiorrespiratória. E aí, eu consigo dividi-los entre ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Uma dúvida, a gente já falou desse tema? Em aula a gente não falou, não. Não lembro, não. Você não falou em aula, mas você mandou um vídeo pra gente no YouTube. Eu repassei pra eles. Ok, porque eu fiquei Se agora... todo mundo viu, tá todo mundo por dentro. Tá. Não, porque a gente vai inserir mais capítulos sobre isso. A gente não vai falar só desses 4 ritmos, tá? Nós vamos falar mais do que isso, ok? Então, as arritmias cardíacas, elas podem ser classificadas de acordo com o local de origem, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho, antes de eu falar dos 4 ritmos de paradas, vou falar para vocês um pouquinho dos ritmos cardíacos, né? Vou pular, depois eu volto, tá? Aqui o vídeo para vocês estão vendo sístole e diástole normais. Vou pausar enquanto eu falo. Essas arritmias, elas são classificadas, como eu falei, de acordo com o local de origem, né? Então, quando eu falo, é uma taquicardia ventricular, é uma taquicardia atrial, é sinusal, é atrial, é flutter, e como é que eu vou saber? Ai, pessoinha, não faça isso comigo. Deixa que eu passo o slide. Como é que eu vou saber definir? É importante vocês saberem que esses nomes, eles são atribuídos de acordo com o local que se origina. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui, a minha mãozinha? Sim. Sim, dá para ver. Então tá. Sim, dá para ver. Que ótimo. Os ritmos sinusais, né? Por que fala ritmo sinusal? Eu acho que em alguma vez na vida de vocês fizeram um eletrocardiograma. E esse eletrocardiograma, se vocês não tiverem nenhuma cardiopatia, se vocês não tiverem nenhuma alteração, ficou lá como laudo ritmo sinusal. E por que ele tem esse nome? Vocês já pararam para pensar? Por que deram esse nome? Porque, sei lá, parece com sinusite, sinusal, da onde que vem isso? O nome sinusal, ele se dá porque é uma variação do ritmo que vem do nódo sinoatrial, aqui em cima, no átrio. Lembra? Da onde vem? Da onde que começa o ritmo cardíaco? Em qual átrio? O átrio direito. Exatamente. Eu tenho o nódo sinoatrial aqui no átrio direito, ok? E aí, ele se origina, todo o impulso cardíaco começa no nódo sinoatrial. Então, quando ele começa aqui e o ritmo é normal, ou seja, ele vai de 60 a 100, eu digo que esse ritmo é sinusal. Porém, eu tenho algumas alterações, tá? Que advêm dele também, que eu posso considerar como alterações fisiológicas normais, né? Ou elas são alterações clínicas, vai depender da variação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Importante vocês saberem que os ritmos, eles são sinusais quando eles se originam aqui, ok? Do nódo sinoatrial. Eu tenho os ritmos atriais, ou seja, eles se originam dos átrios, e os ritmos ventriculares,
os meus problemas ocorrem no ventrículo. É por isso que vocês têm que saber da anatomia e fisiologia, senão fica viajando na maionese. Primeiro ritmo que a gente vai conversar hoje vai ser sobre AFV, a fibrilação ventricular. Esse é um traçado cardíaco, é um eletrocardiograma de fibrilação ventricular. O que acontece com o coração? Tá vendo essa onda cardíaca? É como eu fico quando eu corrijo a prova de vocês. Meu coração treme. Ele não faz sístole e ele não faz diástole. Ele só fica tremendo. Ele literalmente treme. Ele não consegue, ele não tem a capacidade de gerar impulso elétrico para bombear o sangue, né? Então, aí, na imagem que vocês estão vendo, tem como vocês observarem, tá? Que na fibrilação ventricular, eu tenho a originação de múltiplos e fracos sinais elétricos, e eles começam em vários locais aqui da região ventricular, tá? E aí, esses sinais elétricos, eles não são sincronizados, tá? Eles não sincronizam, então, por isso que eles acabam tremendo. E aí, o coração não faz sístole, ele não bombeia sangue para o resto do coração. Ele bombeia pouco ou nenhum. E aí, eu tenho um ritmo de parada cardiorrespiratória. Quando você olha no monitor, tá? A onda exatamente assim, ó, desorganizada. Eu não tenho representatividade, tá? Representatividade de onda P, não tenho de complexo QRS. É uma verdadeira bagunça, porque ficou tudo tremendo, tá? O nó do sino atrial gerou o impulso, ficou refratário no nó do AV e o ventrículo fibrilou. Ele não conseguiu propagar, né, esse sangue lá para a aorta para fazer a distribuição para o resto do meu corpo, ok? Olha só como o coração fica tremendo. Mas essa parte de, ó, tá vendo, ó? Ele não faz sístole de ácido, ele só treme. E aí aquele sangue fica ali embaixo até ele parar. Então ele faz aquela onda toda bagunçada até ele parar por vez, ok? Na fibrilação ventricular, se eu não faço uma interferência imediata assistencial, esse paciente é levado a um prognóstico de óbito, né? Ele tem uma parada cardíaca, ok? E aí, uma coisa para vocês saberem, o que eu faço? Então, professora, o paciente está fibrilando na minha frente, eu bati o olho lá no monitor, eu vi que tinha essa onda de eletrocardiograma. Qual é a prática que eu faço? Choque. É um ritmo chocável, FV, ok? Próximo ritmo, taquicardia ventricular. Se ela é ventricular, ela origina da onde? Cachorro queria do ventríloco. Do ventrículo. Ventríloco. Não é ventríloco, tá? É ventrículo. Cuidado para não falarem errado. Vou colocar vocês no mudo de novo, mas só por conta do cachorro aí no fundo, tá? Eu sei que vocês estão fazendo um mega esforço para tentar ser silencioso, mas eu sei que vocês vivem em uma família, né? A aula é de vocês, mas a família não dá para ficar quieta todo dia. Na taquicardia ventricular, eu tenho a causa de um foco que foi disparado por um circuito forte em um dos dois ventrículos, tá? Vou voltar na imagem do coração. Então, ó, causou um impulso em um desses dois ventrículos aqui, e geralmente isso ocorre quando? Em pessoas que têm problemas cardíacos estruturais, tá? Ou então, pessoas que têm cicatrizes de síndromes coronarianas ou anormalidades dos músculos cardíacos, tá? E aí, esse ritmo cardíaco que vocês estão vendo aqui, ó, ele é mais organizadinho, ó, ele é um pouquinho mais certinho, porém a onda P é quase ausente, ó, vocês não veem a onda P aqui, e o problema é que tem poucos sintomas esse paciente,
tá? Ele tem pouco e quase nenhum, e você vai ter que observar com relação ao eletrocardiograma, mais batimento cardíaco desse paciente ficar muito aumentado. Frequência cardíaca desse paciente vai de 100 a 250 facilmente. E aí, qual que é a grande sacada? TV, que a gente chama de taquicardia ventricular sem pulso, evolui lindamente para uma FV, que é a fibrilação ventricular, tá? Então, precisa tratar rápido, ok? E qual que é o tratamento da taquicardia ventricular? Também é choque, ou seja, é o segundo ritmo chocável que vocês estão vendo hoje. Uma coisa que eu queria deixar claro é que os ritmos, as taquicardias ventriculares, os ritmos ventriculares são os mais perigosos, tá? Então, quando eu falo lá, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, saibam que eu tenho mais chances de lesão, de letalidade, de mais chances de morbimortalidade do que quando esse ritmo é atrial, ok? Justamente porque eu tenho um nó do sino atrial lá em cima que gera o meu pulso, porém, vocês têm que lembrar que eu tenho um nódo AV, e o nódo AV, ele acaba suprimindo essa sobrecarga quando eu tenho algo irregular no átrio, tá? E aí ele passa essas batidas para o ventrículo de forma não tão letais assim. Já quando eu tenho essa arritmia a nível ventricular, esses focos são ectópicos, né? O que é ectópico? Fora de lugar. Eles começam, esses ritmos, a acontecer em várias localidades diferentes, ok? E aí é difícil de controlar. E como eu tô falando que são ritmos e são sinais elétricos, é por isso que eu tenho que chocar esse paciente para que o ritmo entre na sua normalidade novamente. E aí, vocês estão vendo aqui o que eu uso, né, nessa terapêutica com relação à TV e à FV, a taquicardia e a fibrilação. Vocês estão vendo o DEA, que é o amarelinho aqui, ó, que vocês têm até na faculdade, se vocês... Aliás, em todos os locais que eu tenho grandes aglomerações de pessoas, isso é uma legislação contida na OMS, tá? É obrigatório ter um desfibrilador automático, tá? Então, na faculdade tem nos 2 prédios. Prestem atenção, quando vocês passam a catraca, quando vocês voltarem, prestem atenção nisso. Logo que vocês passam a catraca, próximo aos seguranças, tem uma caixinha de madeira na parede. Quando eu fiz a entrevista na faculdade, foi a primeira coisa que eu prestei atenção. Falei, que bom que tem um DEA aqui. Se alguém fibrilar, joga o DEA lá em cima. A parte boa do DEA é que você não precisa proferir, né, o choque. Ele avalia o ritmo. Ele observa se o ritmo é chocável ou não. E ele dispara o ritmo. Professora, mas e aí? Ele olhou, o ritmo não era chocável. O que a gente vai fazer? Ele vai te dizer o que você faz. Diferente desse aqui, que é um cardioversor, tá? Esse aqui azulzinho eu tenho em ambiente intra-hospitalar, justamente porque ele é mais pesado, ele é de grande porte, tá? E aí eu utilizo em outras circunstâncias, né? No caso de taquiarritmias, como flutter atrial, que a gente vai ver lá na frente, tá? E ele tem um diferenciado, tá? Nessa aplicabilidade na utilização. Aqui tem um botãozinho, alguns vêm aqui, outros vêm aqui, que tá escrito assim, sync. Ele sincroniza com o batimento cardíaco do paciente, lá na onda que ele precisa, que é para liberar o choque, que é lá na onda R. Ou seja, ele encontra a onda R no batimento cardíaco do paciente. Estão vendo que aqui, ó, ele tem uma extensão para você fazer uma monitorização cardíaca? Então, ele encontra a onda R e dispara. E também pode ser feito com as pás. A diferença desse daqui para esse daqui é que esse é automático. Ele pensa sozinho, ele faz sozinho.
aqui eu preciso do serviço humano. Ou seja, se você aplicar choque em um ritmo que não é chocável, você vai terminar de matar o paciente. É por isso que vocês têm que saber, tá? Porque eu já presenciei, não foi uma nem duas vezes, né? Médico querendo chocar ritmo não chocável, tá? E aí você fala, não é chocável. A terapêutica é outra, tá? E se, ainda bem que na minha prática, eles acabaram me ouvindo, por favor, não pule o slide, eles não chocaram, mas se ele quiser chocar, é por conta e risco, você não entra na assistência nesse momento e cabe até uma denúncia, porque isso é protocolado, tá? É seguido as diretrizes do American Heart Association e do ACLS, uma vez que você tem comprovação de que o ritmo é esse, FVTV, eu choco. Aqui tem um videozinho de como que esse choque vai ser recebido pelo músculo cardíaco. Então, ó, eu tenho aqui o coração retendo a fibrilação, né? Tá vendo? Tá batendo de forma desorganizada. Recebeu o choque, ele volta a fazer sístole e diástole de forma normal. Agora, vou falar um segredo para vocês. Já pensou que bacana você tá num hospital, aí chega uma pessoa, coloca 2 pás no seu peito e pá! Já faz um choque em você. Que bacana que vai ser, né? Geralmente você vai para Nárnia e volta, tá? Quando for fazer choque, gente, por favor, lembrem-se de boas práticas humanizadas. Cedem o paciente antes, tá? A professora, o paciente estava parado já. Aí, ok, tá? Mas eu já vi paciente fibrilar e estar consciente e orientado. Ceda ele antes de aplicar a terapêutica do choque, ok? Porque não é nada gostoso você tomar um choque e voltar, estando acordado. Próximo ritmo, que leva à parada cardiorrespiratória, ou só cardíaca. É chamado, para os íntimos, para nós da área, para vocês da área, de AESP, atividade elétrica sem pulso. Por quê? Eu tenho ritmo cardíaco. Olha aí no eletrocardiograma que eu separei para vocês. Na AESP, eu tenho onda, tá vendo ali o ritmo elétrico? Só que eu não tenho pulso, né? E aí, lembrando vocês que vocês nunca, em hipótese alguma, senhores enfermeiros, irão checar esse pulso em regiões que não sejam centrais, né? Então, nada de ir lá checar, meu Deus, o paciente entrou em AESP. Aí vai lá e checa o pulso radial. Meu Deus, eu vou me enforcar no pé de couve se vocês fizerem isso alguma vez na vida de vocês. É pulso central, tá? Porque eu preciso ter a certeza que esse pulso é forte. Porque se ele tiver um mínimo de chance de pulsar, se você for no radial, que já é filiforme, você não vai sentir, ok? Então, um pulso femoral, que é bem forte, um carotídeo, que é forte também, mas nada de radial, pedioso, então nem pensar, tá? AESP, paciente está apresentando essa parada, você bateu o olho no monitor. É por isso que é importante vocês saberem isso, gente. Parou, não é qualquer coisa que eu faço, não é qualquer terapêutica que aplica, senão o paciente não vai voltar. Vocês vão se matar em cima do paciente. Vai ficar ali 2 horas em ciclo de parada e o paciente não volta. Por que não volta? Porque está fazendo o Paranauê errado, né? Está aplicando um protocolo que não existe. Já se foi estudado, né? Já existe uma terapêutica adequada para cada ritmo. O paciente parou e existe essa demonstração em monitor, é massagem cardíaca, ok? E adrenalina. Mas nada, senhoras e senhores, é massagem efetiva, afundando o tórax em até 5 centímetros, 5 centímetros, tá? Então, não pode esquecer, porque muitas pessoas esquecem da bendita da placa acrílica embaixo do paciente na hora da massagem cardíaca. Aí, o que acontece? Toda a força que você aplica sobre o paciente vai... isso daí é a lei de Newton, né? Toda a força que você aplica vai para o próximo local, vai para o colchão, menos para o tórax do paciente.
E aí você tem que seguir um ritmo organizado, né, para que o coração volte a bombear, que vocês já conhecem qual que é, já sabem qual que é a musiquinha. Não vou cantar ela aqui, porque vai que alguém ouve a minha voz e me impeça de dar aulas, né? Eu gosto muito da minha profissão. Vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo. Ah, tranquilo. Sim, Pro. Beleza. Sim, tudo bem. Então tá bom, vamos para o próximo. Tá ótimo, Pro, tá ótimo. Ah, que bom. Assistolia. Esse aqui, meu filho, é o ritmo do medo. Assistolia, toda vez que eu tenho um A na frente de algo, significa ausência. Acéfalo, falta do cérebro. Assistolia. Cadê a sístole desse negócio, pelo amor de Deus? Não tem traçado, o traçado é ISO. O paciente parou. Meu Deus, chama o SAMU. Não, você é um enfermeiro treinado. Você teve aula comigo, você sabe o que fazer. Esse também não é um ritmo chocável. Prestem atenção que você só choca um ritmo... Dá licença, Pro. É o quê? O Felipe... Com licença, o Felipe pediu para a senhora aceitar ele na reunião, porque ele está aguardando. Ah, ele está aguardando no lobby? Peraí. Não, eu tô aqui. Não fui eu que pedi, não. Foi a Karen. Ué, A Karen pediu para avisar. ela já... Deixa eu ver quem está aqui, peraí. Chururu. J... Nossa, tem uma galera hoje, né? Cadê a Karen Amaral? JK... Essa Karen é com K? É, com K. Karen Amaral. Ela não está aqui mesmo, não. Eu não preciso aceitar ninguém. Vocês entram sem que eu precise... Ah! Fala para a Karen que ela deve estar logando no Urgência e Emergência da manhã, não está, não? Não sei. Porque eu mandei os links para os representantes... Bom, eu mandei o link certo, né? Porque vocês estão aqui. Então... Manda de novo, Felipe, para ela, por favor. Porque, por exemplo, às vezes 3 de vocês estavam aguardando no lobby da aula. Enquanto eu não entro, vocês ficam para fora. Legal isso, né? Então, eu entro e eu tenho que aceitar que vocês entrem, entende? Mas realmente, tá estranho. Bom, vê se ela consegue. Qualquer coisa você me... Tá aí, Cíntia Juliana, que eu entrei depois. Tá sim, Cíntia. Que agora a gente não começou a chamada ainda. Se você está ouvindo a minha voz, significa que vocês estão entre nós. É. Quando não tá vendo, normalmente é um problema na internet. Porque eu também tive dificuldade para entrar. Eu tô achando estranho, porque o pessoal do 7º não tá aqui. Tem pouquíssimas pessoas. Tô vendo só a Soraya do 7º, mas... Ah, não, ó, a Michele Lígia é do 7º também. Bom, então, posso continuar? Bom. Pode. Não, pro do oitavo. Oitavo, desculpa. Pode, Pro. Desculpa, errei um semestre. Vou ocultar você, ativar o mudo de vocês e vou voltar. E aí, assistolia. Eu não vou colocar em modo em apresentação agora, só para eu escrever uma coisa na tela com vocês, ok? Quando vocês virem esse ritmo, esse traçado ISO aqui, antes de sair dando Hadouken no peito do paciente, porque esse ritmo não é chocável, esse ritmo tem a propedêutica, ou tem a terapêutica idêntica, muito parecida da AESP, da sistolia, ou da atividade elétrica sem pulso, é massagem em adrenalina. Você vai aplicar o protocolo da CAGAD. Eu não estou falando errado, ou cagada, tá? Depende de quem está falando. CAGAD ou cagada, é assim mesmo. Estão vendo aí?
O que vocês vão fazer antes de sair aplicando massagem no peito do paciente? Mas isso fica muito rápido, tá? Não dá para ficar, deixa eu olhar. Primeiro, o K é de cabos, tá? Às vezes o paciente está com uma monitorite. Já ouviram falar esse diagnóstico? Monitorite? O paciente não está em ISO. É só o cabo que está desconectado, tá? Então, observem o K primeiro. Verifiquem se está tudo ok com esse paciente com relação à monitorização dele. Segunda fase, H, ganho do monitor cardíaco. O monitor cardíaco, ele tem controle com relação ao tamanho das ondas. As ondas saem pequenininhas ou as ondas saem grandonas. Aí, naquele dia, um ser abençoado foi limpar o monitor, foi fazer a limpeza concorrente. E aí, ele diminuiu o ganho do monitor e não percebeu. E aí, você não está vendo uma linha ISO. Você esqueceu o óculos e tem ondas pequenininhas aqui, mas você resolveu massagear o coitado do paciente que está vivo. Então, olhe o ganho antes. Próximo, que é o DA ou D, tá? Pode ser de derivação ou KHD, eu falo KHD, tá? Oi. Repete, por favor, o K. É de cabos. Cabos? Cabos. Eu vou observar se esse paciente está realmente monitorado, porque às vezes caiu o cabo do paciente. Ele está lá com o eletrodo no peito, né? Os fios estão lá, todos ligados, mas caiu do monitor ou soltou, o paciente estava agitado, e aí está aparecendo essa linha ISO, o coitado está dormindo tranquilo e você já lá em cima do coitado fazendo massagem nele, quando na verdade ele só está descansando, tá? E aí, a primeira coisa que você observa, o cabo, tá? Tá bom. O ganho, você compreendeu? Sim, obrigada. Imagina. E a derivação, checa o ritmo dessa parada em duas derivações. Vocês observem aqui, ó, tem aqui, ó. Quando nós formos para o laboratório, a gente vai aprender sobre eletrocardiograma que eu prometi para vocês. Vocês vão ver que cada cabo desse aqui, ele corresponde a uma derivação, tá? Chequem se essa linha ISO é de todas as derivações. Não precisa checar as 12, tá, gente? Porque até você terminar, chegar na 12ª, meu filho, não precisa mais fazer massagem, não. Só tira a medida do corpo e avisa a família, porque já foi, tá? Isso é rápido, chequem mais 2 derivações, tá? E aí você tem certeza que esse paciente está em parada cardíaca, e aí você inicia protocolo, tá? O que eu vou fazer quando eu tenho assistolia? Massagem e adrenalina. Eu não choco. Tem ritmo aqui para eu chocar? Tem condução elétrica? Não tem, eu preciso gerar, o coração tá parado. Para que vai me chocar? Isso é coisa da Globo. É tudo culpa da Globo, isso daí. Eu espero que a Globo não me puna por isso, vai que um dia eu fico famosa. Mas é que as novelas colocam lá alguém com parada cardíaca e aí mostra essa linha ISO e aí vem alguém e tchá, mete o choque. Tá errado. Se vocês virem isso, não acreditem. Tudo mentira, tá? Linha ISO, assistolia, não choco, massagem e adrenalina, tá? Deixei aí bem bonito para vocês saberem que eu não faço isso, tá? Não vou chocar. Eu só choco na FV e na TV. E aí, quanto que eu vou fazer de massagem, então, professora? Até meus braços ficar doloridos, dormentes, eu faço 5 ciclos, tá? De 2 minutos e checo pulso, né? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Não fiquem tentando dar uma de o grande samurai, né? Não sei, crossfit do ano, e ficar lá massageando esses 5 ciclos de 2 minutos. 5 ciclos de 2 minutos, quanto que vai dar? Dá 10 minutos, né?
Muito obrigada. 10 minutos. Gosto de que responde. 10 minutos. Gente, parece que é pouco. Não, professor, eu consigo. 10 minutos é tranquilo para mim. Eu sou adepto à academia, eu gosto, sou super tranquilo com relação a isso. As massagens não são efetivas depois de 2 minutos. Você precisa trocar, tá? Mesmo porque os membros precisam estar esticados, você precisa fazer essa massagem de acordo com o protocolo da musiquinha que vocês já conhecem bem, que é Stay Alive, ok? E aí, você troca, e troca com quem? Troca com quem tá na cabeça, tá? Quando eu faço um mega code de PCR, para quem assistiu o meu workshop, para quem não assistiu, perdeu, porque foi muito legal, tá? No meu mega code, eu tenho 5 pessoas ativas numa parada cardiorrespiratória, mas a gente sabe que esse é o mundo ideal. No mundo que a gente trabalha mesmo, às vezes eu não tenho essas 5 pessoas. Então, qual é o necessário? Qual é o mínimo que eu preciso para atender uma parada cardiorrespiratória? Eu preciso de um na cabeça. Esse da cabeça é o líder. Eu só tenho um líder que toca. Ah, então é o médico? Não precisa ser o médico, pode ser o enfermeiro. O enfermeiro também é líder de parada cardiorrespiratória. O médico vai demandar com relação às drogas, ok? Porque até agora nós falamos de adrenalina, tá? Depois, em uma outra aula, para que vocês não convulsionem, a gente fala sobre o protocolo medicamentoso do American Heart Association para a CLS de parada cardiorrespiratória. Eu tenho medicações adequadas para cada ciclo quando eu não respondo a isso, né? Então, eu fiz lá os ciclos de adrenalina, não funcionou, o que eu faço agora? Né? Tem medicações protocoladas para isso, ok? E aí não é de acordo com o que o médico acha, e agora vamos fazer uma hidrocortisona. Não, é o que o protocolo determina. Ele é internacional, ele é seguro e ele é testado, tá? É por isso que ele é revalidado a cada 5 anos, porque a cada 5 anos ele é estudado e verificado se ele é efetivo, tá certo? Então, você troca, quem está na massagem, troca com quem está na cabeça. Geralmente, essa pessoa que está na cabeça, ela também ambusa, né? E aí você sabe o ritmo, você sabe quantas vezes você está lidando com essa massagem, e eu preciso também contar, né? Eu não posso esquecer disso. Quem está fazendo a massagem, geralmente, não conta quanto tempo. Ela só quer saber quando que vai terminar, porque começa a ficar cansativo, né? Então, eu preciso de alguém contando quando começou, quando terminou. E uma única e exclusiva pessoa na medicação. Gente, por favor, para vocês que já trabalham na área, e atirem a primeira pedra quem nunca fez isso, porque eu tenho certeza que um dia vocês já fizeram. Quem prepara a medicação é quem aplica. A enfermagem adora cometer um erro, né, que pode levar à iatrogenia de um prepara e o outro aplica, né? Aí fica um ali aspira 10 ampolas de uma vez de adrenalina, né? E aí eu vou lembrar uma coisa com vocês com relação à farmacodinâmica, farmacocinética. As ampolas de adrenalina são âmbar. Elas tem aquela corzinha marrom. Sabe por quê? Porque ela é fotossensível, tá? Aquela ampola de adrenalina daquele laboratório que você pegou é fotossensível. Todas as ampolas que são âmbar, que tem cor castanha, elas são fotossensíveis. Aí, o que o bonito do técnico ou do auxiliar faz? Tudo bem, ele não está fazendo isso por maldade, ele faz para adiantar. Só que ele não prestou atenção, né, nas boas práticas da sua formação integral como aluno. Se você deixa lá tudo aspirado, você perde boa parte do princípio da droga. Visto que a adrenalina tem ação rápida e ela tem meia-vida curta. É por isso que no ciclo, agora meus cachorros vão latir, espero que vocês não fiquem bravos, porque sou eu agora que estou atrapalhando a aula.
Ela tem meia-vida curta, então ela acaba rápida. Acho que eu vou parar um pouquinho de falar, porque senão não vai adiantar. É só o tempo do meu marido pegar o lanche lá fora, tá? Já volto. Ai. Enquanto isso, eu tomo uma água, tá? Porque eu já tô sedenta. Ei, não dá para tentar menos esses cachorros, não? Olha, parece que tá com saco no corpo. Não há quem dê aula nessa casa. Obrigada. Então, desculpa, gente, por atrapalhar. A adrenalina, ela tem meia-vida curta, então eu preciso que ela esteja disponível no momento da aplicação. Então, se são ciclos de 2 minutos, a adrenalina vai ser aplicada a cada 3 ou 5 minutos. Não precisa ficar deixando lá, na hora do desespero, 5 ampolas aspiradas de uma vez. E outra coisa, a lei do exercício profissional deixa bem claro, quem preparou é que aplica, senão eu não tenho a garantia de que essa medicação foi realmente aspirada e preparada de forma correta, né? Em uma determinada situação da minha vida profissional, uma colega aspirou adenosina no lugar de adrenalina. Eles são antagonistas entre si, tá? Eles têm efeito completamente o contrário. E aí, sabe o que aconteceu? A colega preparou e o outro aplicou, né? Olha o tamanho do erro, né? Então, assim, tomem cuidado com essa prática. Deixe que só um prepare, só um administre, mesmo porque ele vai ter controle de tudo aquilo que foi feito de forma qualificada. Gente, me dá um minuto, por favor. Ai. Pronto. Vocês estão conseguindo ver o retorno da aula? Ai, será que eu tirei? Sim, professora. Sim, tranquilo. Sim, professora. Sim. Sim, professora. Bom, Professora. Sim, professora. Sim, pro. Os alunos do 8º semestre têm 5 sem microfone, tá bem? Por isso que não está interagindo. Ah, não tem problema. Agora eu nem falo da interação, é um ou outro que eu só peço que interaja, porque às vezes já teve vezes de eu começar a aula e tá no mudo, e eu dar 5 minutos de aula no mudo. Tá bom. Obrigada. Então, tá, beleza. Tá bom. Mas aí depois a gente, na hora de interagir, a gente vê essa questão do microfone. Bom, como eu tinha... Relaxa com os cachorros, na casa de todo mundo é igual, tá? Ah, não, eles são super bonzinhos, eles são 2 labradores, mas eles não podem ver ninguém diferente, que eles ficam doidos. E aí meu marido falando no portão, e aí eles ficaram malucos. Enfim. Então, dá um lanche para os cachorros, deixa eles comerem. Particularidade da vida da professora sendo distribuída aos colegas. Bom, bora, vamos seguir. Bora. Nesse videozinho aqui, vocês conseguem ver algumas das conduções dos ritmos cardíacos, né? Então, eu tenho aqui lindamente, olha que coisa mais linda, vendo os fluxos sendo distribuídos de pequena e grande circulação. Vou pausar. Tá vendo aqui? Estão vendo a minha mãozinha? Não. Cadê? Não? Agora, vem minha mãozinha. Vi. Tá vendo? Esse negocinho é o nódo sinoatrial.
dentro do átrio direito. É daqui que se origina os... Tá? Então, foi aquilo que eu falei para vocês. As arritmias cardíacas que são originárias dos átrios, que não são, né, originárias do nódulo sinoatrial, são sempre patológicas, tá? Quando elas não saem daqui, quando elas saem daqui de baixo, tá? Elas são patológicas. Por quê? Eu posso ter uma variação de ritmo, como eu falei para vocês, o ritmo ele é chamado de sinusal, porque ele começa pelo nódulo sinoatrial. Mas eu tenho variações do ritmo sinusal que são normais. Por exemplo, uma bradicardia sinusal, né? O que é caracterizado uma bradicardia sinusal? Quando eu tenho um batimento cardíaco abaixo de 60, né? Por exemplo, quando vocês estão dormindo, nosso batimento cardíaco abaixo, tá? Então, porque eu estou em total repouso, isso é fisiológico, isso é normal. Eu tenho taquicardia sinusal também, tá? Coração vai mais do que 100, né? Estão lá apaixonados, estão vivendo um momento de grandes emoções, assistindo o último episódio da série que mais gostam, estão fazendo exercício físico. É uma variação do ritmo sinusal que se origina do nódulo sinoatrial. Portanto, não é patológico. Agora, quando essa arritmia, tá, ocorre daqui de baixo, né, que ela não é do nódulo sinoatrial, aí eu chamo essas taquicardias de taquicardias supraventriculares. E aí eu vou dividir elas em flutter atrial, fibrilação atrial, e também tem a taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Nome complexo, né? Essa eu não vou entrar muito em particularidade, não, porque ela é muito complexa, mas eu falo um pouquinho depois, tá? Qual que é a senha do Wi-Fi? 2471. Ai, Gabriel, por favor, eu tô dando aula. Não, por favor. Dá licença. Desculpa, gente. Vamos lá. Aqui eu tenho um ritmo de condução normal cardíaca, tá vendo? Ele bonitinho sendo propagado pelo nódulo sinoatrial. Olha ele aqui. Aí depois ele desce pelas adjacências do nódulo AV, ó, o átrio aqui bonitinho. E depois eu tenho os ventrículos, tá ok? E aí eu tenho a propagação do ritmo normal, tá? E aí eu começo com os tipos de arritmia, tá? Que a gente vai começar a discutir agora. Na arritmia, né, eu tenho um batimento desorganizado, né? Então, bate de forma desorganizada átrio e ventrículo. Deixa eu chamar atenção para vocês uma coisa. Quando vocês conferem a frequência cardíaca de um paciente, igual ele está vendo aqui, ó, no pulso do paciente, está vendo aqui? De forma no pulso radial. Que batimento cardíaco que está sendo avaliado? Atrial ou ventricular? Atrial? Ventricular, eu acho, porque é da propagação do ventrículo para o corpo. Exatamente. Ventricular. Tá? É ventricular. É ventricular, tá? O batimento cardíaco atrial é muito maior em comparação ao ventricular, tá? Porque ele começa aqui no átrio, o nódulo sinoatrial, ele tá aqui em cima. Ele é propagado aqui. E o meu nódulo AV, que tá aqui embaixo, que vocês viram um feixezinho, vocês não viram um ramozinho aqui se refazendo? Em algumas patologias que a gente vai ver lá na frente, esse batimento ele só diminui porque ele é refratário ao nódulo AV. Ele só bate menos porque o nódulo AV está lá embaixo, tá? Senão, seria caixão e vela preta para nós, tá? Então, quando eu chamo de arritmia, eu tenho um distúrbio na condução elétrica das diversas formas de propagação da onda cardíaca.
Então, eu tenho, como está passando aí na tela para vocês, fibrilação, como eu falei, que só treme, o coração não bombeia. Ataque cardíaco, como eu já falei, que ela pode ser uma variante do ritmo sinusal. Eu posso ter taquicardia sendo ela normal ou uma norma clínica, e eu tenho a bradicardia, ok? E aí vai variar de acordo com o paciente estiver apresentando, né? Na taquicardia atrial, o que vai acontecer? Olha aqui o nó do sino atrial passando essas contrações aqui para o coração, e aí ele fibrila também, tá? Então, a fibrilação, ela também vai acontecer nessa parte aqui do átrio. Estão vendo que o átrio é bem menorzinho em comparação ao ventrículo, né? E só que se você perguntar, mas o que é pior, então, professora? A taquicardia, a fibrilação atrial ou a ventricular? Como eu falei, a ventricular, porque é ele que vai propagar ao flutter atrial. Observem só a imagem, porque a gente vai falar deles a seguir, tá? Eu vou falar de toda a parte fisiológica e patológica. Depois, quando eu mostrar como ele fica no traçado eletrocardiográfico para vocês. No batimento cardíaco normal, fazendo sístole e diástole, vocês têm aqui essa comparação entre o que ocorre com a taquicardia ventricular. Eu não tenho um batimento total, dá a impressão que o coração está com soluço, né? Eu não faço sístole e diástole. Olha a fibrilação, como o coração fica, como ele treme. E ele não consegue fazer a condução total do sangue para fora, né? Ou para dentro, né? Eu não consigo conduzir isso para o restante das câmaras. E olha o sangue como fica aqui todo aglomerado, né? Na bradicardia, como eu falei para vocês, tem a sinusal e tem aquela que é clínica, que é patológica, né? E aí eu tenho algumas dificuldades com relação à oxigenação dos tecidos, visto que eu tenho uma depressão, né, para o envio do sangue aqui para a aorta, né, e para ser distribuído para o corpo, para fazer essa troca metabólica aí dos capilares. Isso daqui eu não vou passar não, tá? Que aí é o que vocês têm que fazer para tratar as arritmias. Deixa no próximo canal, no próximo dia. Vamos para o sangue, que eu gosto mais. Taquicardia supraventricular, né? Lembra que eu falei para vocês? Nossa, ouvi minha voz. Na taquicardia supraventricular, eu tenho um foco de disparo, né? Num circuito muito forte e único de um dos ventrículos, né? E aí, eu falei para vocês, lembra que ocorre em pacientes que têm algum distúrbio com relação ao músculo cardíaco, ou quando esse já tem algumas características de musculatura cardíaca marcada por cicatrizes de síndrome coronariana, e aí a minha frequência cardíaca vai ser aí gerada de 250 batimentos cardíacos, tá? O que precisa tomar cuidado é que a taquicardia supraventricular, olha aqui como fica num eletrocardiograma normal. O paciente sente uma sensação de morte, tá? Então, eu preciso reverter isso de forma rápida. Existem outras formas não medicamentosas para fazer a correção da taquicardia supraventricular. Presta atenção que não é taquicardia ventricular, é supraventricular, ou seja, um pouco acima dos ventrículos. Porque TV é aquele ritmo que leva à parada cardíaca. Lembra que é aquele ritmo mais organizadinho? Essa é supraventricular, tá? O paciente tem uma sensação de morte. E aí eu posso fazer algumas manobras. Eu vou ativar minha câmera para vocês saberem que manobras são essas. Eu tenho que parar de compartilhar a tela para vocês me verem. Peraí.
Para esse paciente sair da taquicardia supra, eu faço uma manobra chamada de Valsalva. Eu peço para o paciente assoprar, não vamos ficar brincando disso não, tá? Porque ela baixa real a frequência cardíaca. Então, eu peço que ele sopre na mão, assim, e pressione com a mão para que esse ar não saia. Chama a manobra de Valsalva, tá? Ou, se não, ele faz uma pressão aqui. Me fugiu agora o nome dessa manobra, não esqueci agora. Tem uma manobra com uma pressão nessa região, e eu também faço uma baixa da frequência cardíaca. Nossa, fugiu mesmo. Às vezes me dá uma demenciada com relação aos nomes bravos. Até o final da aula eu prometo que eu lembro, tá? E aí, essa taquicardia, ela é revertida em algumas ocasiões sem ter que fazer uso medicamentoso, com manobra de Valsalva ou com essa outra manobra aqui realizada perto da região dorsal. Mas caso... manobra do seio carotídeo? É essa mesma, tá? Mas tem um outro nome. A gente não fala manobra do seio carotídeo. Tecnicamente é esse nome, mas a gente usa outro nome. Mas tecnicamente não está errado. É esse o nome, tá? Tá certinho. Okay. Quando a gente faz essa forte compressão, os batimentos cardíacos baixam. Eu aconselho vocês não ficar brincando disso em casa, tá? Porque realmente baixa e pode aí causar algum dano ou, sei lá, levar ao desmaio, ao mal-estar. Okay? E aí, o que aconteceu? Não baixou a frequência cardíaca. O paciente está lá com 250. Aí, o que tem que fazer? Adenosina. Lembra que eu falei para vocês a história da minha técnica que preparou a adrenalina no lugar de adenosina? Então, a adenosina é baixa a frequência cardíaca. Ela é antagonista da adrenalina. O paciente está com 250 de frequência, eu preciso baixar isso, tá? Diferente da adrenalina, que sobe a frequência cardíaca. Sabe qual que é o problema? Adenosina e adrenalina têm cor e semelhanças iguais de frascos, né? Então, senhores enfermeiros, receberam lá a titulação de enfermeiro de emergência, chequem as gavetas, não me deixe a adrenalina do lado da adenosina. Ah, professora, mas eu tenho toque, eu gosto de organizar as coisas por ordem alfabética. Isso, faz isso mesmo para seus técnicos receberem aí o evento certo e matar o gol, tá? Bota a adrenalina longe da adenosina, por favor. E aí, gente, a adenosina parece uma medicação boba, não faz nada. Ela só desliga a chave do coração. Ela vai lá e desliga tudo para reiniciar o coração, tá? Ela tem esse poder, tá? Então, a adenosina é uma medicação para ser feita em sala vermelha, para ser feita em um local onde o paciente esteja completamente monitorizado e esteja pronto para ser submetido a uma terapêutica de urgência de intubação, caso seja necessário, tá? Porque ele vai desligar a chave do coração e o coração vai reiniciar os batimentos cardíacos de forma natural pelo nó do sino atrial. Por que eu estou reforçando isso? Eu tenho história, né? Meu Deus. Numa das minhas práticas assistencial, uma vez uma técnica veio trazer uma prescrição para mim, e essa prescrição era de sala de medicação. Sabe porta de medicação, onde você faz inalação, toma uma bezetacil, né? Lá mesmo, na porta da medicação. E tinha uma prescrição de adenosina para ser feita. E essa técnica nunca tinha visto ser feito medicação de adenosina na sala de medicação. E ela veio me questionar, falou assim, é normal isso? Posso fazer? Oh, pelo amor de Deus, não. Né? Vamos lá chamar o médico, vamos deitar o paciente, né? Então, é por isso que você tem que saber de medicação, né? Ainda bem abençoada a técnica que, na verdade, ela não lembrava para que servia a adenosina, mas o radar dela disparou na questão de não estou acostumada a fazer essa droga nesta sala, porque a adenosina não tem livre demanda em sala de medicação, né? Mas vai saber, vai que um abençoado me deixa a medicação lá solta. E aí ela também é uma droga de efeito rápido, e eu tenho que fazer um flush medicamentoso igualmente eu faço da adrenalina. Vocês estão vendo aqui a forma de administração, igualmente eu faço com adrenalina. Numa seringa adenosina e na outra
um flush com água destilada, tá? Ou solução fisiológica, e aí eu injeto adenosina, imediatamente eu faço um flush de 10 ml para que essa medicação vá rapidamente para as vias coronárias do paciente e eu elevo o membro desse paciente para que chegue mais rápido, assim como eu faço com a adrenalina também, tá? Isso se o paciente estiver com um catéter periférico, tá? Com acesso periférico, não tá com catéter central. Se tiver com catéter central, beleza, não preciso fazer isso, tá? Tudo bem até aqui? Pro? Sim. Pro, a adenosina é quantos ml? Ela vem em 1 ml. Geralmente eles fazem 1 ml e faz o flush de 10 ml? Ela faz 3 ml por vez. Ah, tá, mas aí no intervalo desses 3 ml, todos eles é feito flush de 10 ml de soro? Sim, o flush é só para que a medicação chegue mais rápida no organismo do paciente, na via central. Sim, tá bom, obrigada. De nada. Aqui tem uma demonstração da taquicardia sinusal. Lembra que eu falei que as derivações de taquicardia, elas vêm de acordo com o que eu tenho de anormal e o que eu tenho de clínico? Taquicardia sinusal, foi lá, fez um exercício físico, se emocionou, se apaixonou, e é assim que o coração vai bater. Ela é sinusal, por quê? Está batendo mais rápido e a frequência gerou do nódo sinoatrial, tá? Então, o traçado dela é bem parecido com o normal, tá? É bem característico das ondas serem parecidas com o comum, e eu tenho uma frequência cardíaca mais aumentada, tá? E aí, o tratamento dela vai ser com beta-agonistas, aminofilina e atropina. Vou falar um pouquinho dos bloqueios de ramo, tá? Bloqueio átrio-ventricular, o que é isso, tá? Ocorre quando eu tenho uma diminuição, né, ou um atraso dessa condução de onda cardíaca para o nódo AV, tá? E aí eu tenho diferentes ondas, diferentes modos de bloqueio de ramo, tá? Esse aqui, um bloqueio AV de primeiro grau, eu tenho uma diminuição dos batimentos cardíacos. Olha aqui o complexo QRS na tela que vocês estão vendo. Batimento cardíaco fica devagarzinho. O paciente tem uma bradicardia, tá? E geralmente é uma bradicardia que vocês se assustam quando vêm, tá? É uma bradicardia não comparada com bloqueio AV total, mas vai ali variar de 40 a 50 batimentos cardíacos por minuto. E quando que acontece isso, né? Eu tenho geralmente febre reumática, né? Cardiopatias e principalmente toxicidade por digitálicos, né? O que é digitálicos? Digoxina, por exemplo, tá? E aí é assintomático. Às vezes você bate o olho no paciente e fala, meu Deus, olha a frequência dele, ele vai parar. E o cara não tá sentindo nada, tá? E aí eu só fico seguindo a questão de observar se ele não vai ter nenhuma condução patológica dessa condição clínica. E aí eu tenho as variações de bloqueio, tá? Eu tenho o bloqueio AV MOBITS de tipo 1, tá? Que é de segundo grau. E aí, gente, isso daqui é só para que vocês tenham um pouco de conhecimento além. Isso daqui é muito específico de especializações e de cursos afins, porque existem outras especializações que ficam batendo bastante nessa tecla, mas eu gostaria que vocês soubessem, né? Eu tenho, além do bloqueio de AV de segundo grau, tenho esse MOBITS de primeiro, que o que acontece? Aqui, o meu QRS, que era diferente daqui, ó, tá vendo? Ele não é conduzido, né? Olha aqui a diferença, olha. Eu não tenho, cadê o meu QRS daqui? Eu não tenho aqui. Ok?
E aí, eu também tenho toxicidade por medicação, além das drogas digitálicas, como eu falei, né, como digoxina, eu tenho beta-bloqueadores, tá? Também, né? Ou cardiopatias congênitas, pacientes de infartados, né? E o tratamento, eu vou tratar causas subjacentes, né? Ou seja, o que o paciente vai sentir com essa patologia, né? Geralmente, pacientes assim sentem uma letargia, né? Uma dificuldade com relação à oxigenação cerebral, tá? No MOBITS tipo 2, eu tenho ainda mais dificuldade com a propagação do QRS, tá? E fica aí a nível de curiosidade para vocês. E aí eu tenho bloqueio AV total ou de segundo grau. E aí, nessa condição, eu posso ter o bloqueio AV completo, que vocês podem ouvir falar, podem chamar de BAVT, bloqueio atrioventricular total ou BAV. E aí eu preciso fazer a introdução de um marca-passo, aqui está em inglês, né, pacemaker, né, porque o nó do sino atrial desse paciente já não funciona. Eu não tenho mais condução elétrica para sístole e diástole, então preciso fazer uma introdução de algo que faça bater por ele. Aqui, para vocês de como ocorre essa implantação, o que faz o batimento cardíaco ocorrer. Óbvio que é em ambiente cirúrgico, né? Não dá para ser em ambiente ambulatorial, e esse marca-passo precisa ser avaliado constantemente para que esse paciente não tenha nenhuma sobrecarga ou diminuição da força de condução vinda desse marca-passo, tá? Então, ele é implantado aí no peito do paciente e fica para sempre, porque o nódulo sinoatrial dele, o nó sinoatrial, não tem mais condição de mandar estímulos. Então, gente, pessoal aí que pretende fazer estratégia de saúde da família, né, que é onde o enfermeiro tem mais amplitude na magnitude das suas funções, tomem cuidado com esses pacientes que ficam com beta-bloqueadores por muito tempo, tá? Beta-bloqueador digitálico, qual é o que faz aí no organismo do paciente? Causa um belo de um BAVT. E sabe como é que fica esse BAVT? O paciente tem o batimento cardíaco de 30, de 45, né? E você se assusta quando você monitora esse paciente. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Não, tranquilo. Conhece medicamentos Tranquilo. Não entendi, falhou. Conhecem medicações que são beta-bloqueadores? Atenolol, propanolol. Isso, muito bem. Aí eu tenho um exemplo da bradicardia sinusal, que é uma das variações de ritmo cardíaco normal. Então, sabe quem tem batimento cardíaco assim, que eu considero como normal, que é um batimento cardíaco abaixo de 60, que tem lá 50, atleta. Tá batendo 50. É o quê? Falei, meu bem. Atleta. Exatamente, né? Porque o músculo cardíaco desse cara aí, né, as câmaras dele é mais alargada, né? Ele tem um músculo mais forte, então o batimento dele não vai ter, enquanto você está se matando para bombear o sangue, o dele não, o dele tá ali, ó, mais forte, bombeia mais tranquilo para o restante do corpo, tá? Então, você vai ali verificar, por isso que eu falei, paciente não é receita de bolo, verifica, faz anamnese, né, faz sampa com esse paciente, tá batendo 50, ai, meu senhor, tá com bradicardia. Não, essa bradicardia é sinusal, é clínica, ele tem um antecedente aí de atleta, não tá sentindo nada, tá assintomático, tá? E Professora, aí Oi, amor. Posso tirar só uma dúvida, por favor? Claro, sim, lógico. Então, ontem atendi uma paciente e a frequência dela estava 45. Quando eu comuniquei o doutor, ele simplesmente... Eu até perguntei para a paciente se ela era atleta, fazia algum tipo de exercício, e ela falou que não. E o doutor falou assim, não, é porque ela é pequena, tranquilo. Tem alguma coisa a ver? Tem relação?
Crê em Deus, pai. Ela não usava nenhuma medicação, beta-bloqueador? Nada. Ela teve gemelar e aí ela teve alta, voltou com infecção purpural. E ontem a gente cuidou dela, né? E os sinais dela, eu vi que a frequência dela estava 45, eu troquei o oxímetro, estava 45 também. Imediatamente comuniquei o doutor responsável e eu até perguntei, falei, você é atleta, faz exercício? Ela, não faço nada. E o doutor falou, não, é porque ela é pequena, magrinha, é normal. E ainda deu alta para ela, eu fiquei tão preocupada. Então, na verdade, é aquele negócio, né? Tem até a última frase do meu slide daqui. Terapêutica, tratar causa subjacente. Então, se ela é assintomática, não está sentindo nada, vida que segue, né? Porque eu não posso procurar o pelo no ovo. Não está sentindo nada, realmente. Agora sim, se a paciente chega lá e fala, olha, às vezes eu tenho um episódio de lipotímia, né? Mal-estar, aquela sensação de desmaio. Poxa, tá faltando sangue no sistema nervoso central. Não tá bombeando como deveria. Aí sim eu deveria me preocupar, tá? Mas assim, se ela é assintomática, mesmo que ela não seja atleta, eu não posso restringir a minha busca, né? Falar, não, é atleta, tem que bater menos. Não, se o paciente é assintomático, ok, vida que segue, tá? Tá bom. Eu só preciso tomar cuidado com essas coisas. Assim. É igual, por exemplo, falar que pacientes hipotensos são as magrinhas, pequenininhas e baixinhas. Vocês já viram o meu tamanho. Eu sou grande, não sou nada pequeno e eu sou uma hipotensa, né? Eu sou 9,6 normalmente, né? E aí, se vocês me verem por aí chegar lá, ver 9,6, meu Deus, corre um cristalóide nessa menina. Não, eu tô normal, tá? Entendi. Então, via de regra, é isso mesmo, tá bom? Tá bom, Pro, obrigada. Imagina. Aqui, na fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma das que eu mais gosto, porque a fibrilação atrial, ela tem origem aqui no nodo atrial, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho descargas elétricas, né, do nodo de forma não localizada, tá vendo que aqui no segunda figura aqui, ó, aqui é da forma normal, então aqui eu tenho o meu nodo atrial, aqui eu tenho o meu nodo AV, então eu disparo nos átrios, aqui eu tenho o toque refratário, e aqui eu recebo a descarga de condução, e ele bate bonitinho. Aqui é ectópico, tá? Na fibrilação atrial, essas ondas vêm de vários pontos diferentes. Ele não vem aqui do nó sinoatrial. E aí, o coração vai fazer aquilo que eu falei para vocês. Ele vai tremer, ele não vai fazer contração, tá? E aí, até por uma questão de posicionamento, pelo átrio estar acima do ventrículo, eu tenho uma condução de sangue para o ventrículo que é um pouco mais satisfatória do que quando eu tenho essa fibrilação ocorrendo de forma ventricular, tá? Porque eu não tenho essa passagem para a aorta. Lembra que a aorta, ela sobe aqui, ó? Ele não tem condição de subir, tá? É por isso que eu tenho mais dificuldade com relação a isso, tá? E aí, o que vai... Oi, alguém quer falar? Não? Então, vou continuar. E aí, o que acontece? Na fibrilação atrial, o paciente, em algumas das vezes, vai sentir aquela sensação de palpitação, dor torácica, né? Uma sensação de lipotímia, tá? E aí, o eletrocardiograma dele fica assim, ó, com os espaços alargados entre as ondas R's, tá? Para que vocês tenham uma ideia. E o flutter atrial, né? Como que ele é? O flutter atrial, que também é chamado de flutter auricular, não está errado, se vocês ouvirem falar assim, ele é gerado através de um impulso elétrico que fica girando de um ciclo, né? E ele se auto-perpetua, ou seja, ele fica girando. Ele mais comumente
localizado no átrio direito, ou seja, geralmente ele começa lá, tá? Então, isso, às vezes, vocês podem ver sendo chamado, sei lá, de repente vai fazer um concurso, e aí aparece assim, o circuito reentrante, se vocês ouvirem falar circuito reentrante, saibam que está se falando de flúter atrial, tá? E aí, para cada ciclo, né, dessa contração dos átrios, eu tenho uma frequência atrial regular e muito rápida, mas muito mesmo. Para vocês terem noção, a frequência atrial de um flutter, nessa ocorrência de flutter, de batimento, é de 250 a 400 batimentos por minuto. Ouviram o que eu falei? De 250 a 400 batimentos por minuto. E aí você fala, ué, incompatível com a vida, né? Se o átrio está batendo 450 batimentos por minuto, mas o que acontece? Vou voltar no slide. Quando o nó do sino atrial gera esse impulso, ele bate aqui, a frequência cardíaca fica mais lenta em decorrência dessa propriedade refratária, ou seja, ele bate aqui e ele volta de forma refratária, ou seja, a cada 3 batidas que ele vai estar aqui, ele vai uma vai descer, tá? Então, por isso que aqui vai ser mais baixo. Então, a frequência cardíaca, lembra que eu perguntei para vocês? Frequência cardíaca que vocês observam no pulso do paciente é da onde? É do ventrículo, não é do átrio, tá? Então, bate mais rápido aqui, mas a força refratária do nódo atrial aqui, bate aqui e ele segura essa onda. Então, a cada 3 batidas daqui, ele desce só uma. Por isso que ele vai fazer de 120 a 160, mais ou menos, tá bom? Aí o nódulo AV, na verdade, evita, né, que esses impulsos cheguem no ventrículo aí de forma desestruturada. No eletrocardiograma, como vocês estão vendo aqui, não tem onda P, ó, tá vendo, ó? Não tem onda P aqui, que é a onda de condução do elétron, né? Havendo só essas ondas F, por isso que chama de flutter, de F. Ó, tá vendo? Esses daqui, ó, flutter. Aqui tem 3:1. Esse é chamado flutter de 3:1. Aqui, ó, eles estão falando de condução 2:1. Esse é de 3:1, né? E aí, esses impulsos se originam de forma ectópica, como eu falei para vocês, e são bem irregulares, tá? Então, não dá para falar assim que existe uma... vai ficar de 120 a 160, às vezes não. Às vezes pode ocorrer do paciente ter abaixo de 60 um flutter atrial, tá? Ai, meu Deus, cansei. Vocês têm alguma dúvida? Não, professora. Não, querida professora. Não, Não? Não, tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tranquilo. Soraya? Ô, professora, ver esses vídeos? Essa aula, quando eu terminar essa aula, eu vou converter ela em vídeo do YouTube e aí depois eu vou postar ela no ambiente virtual. Ou seja, se vocês se inscreverem no meu canal, não é que eu estou propagando o meu canal, não, tá, gente? É porque no meu canal... não gosto de ser youtuber. Eu fiz um canal do YouTube devido às minhas exigências de mestrado e em decorrência dessas necessidades de aula, tá? Então, no meu canal do YouTube tem todas essas aulas que eu dou para vocês, tá? E eu posto ela no ambiente virtual também. Mas, às vezes, você, sei lá, achou mais fácil ir pelo YouTube, eu vou colocar, por exemplo, a aula de hoje, eu vou gravar assim, urgência e emergência à noite do dia 2 de abril, tá? Oi? Que bom, ajuda muito. Professora? Aula de urgência.
Bom, gente, hoje é só... Dani. Oi, meu bem. Grace também tá sem e Juliana sem. Ok. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Não, Pro. Acho que não. É muito específico, né? Então, talvez você, Dani. só pincelada mesmo, né? É o que eu não escutei. Alguém falou alguma coisa. Eu acho que você. Eu falar no microfone, é só eu apertar aqui. Para falar no microfone é só ativar. Você já está falando nele porque eu estou te ouvindo, Jaque. Ô, Pro. Oi. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Flutter atrial, fibrilação não é uma patologia, né? É uma condição que acomete dependendo do funcionamento, é isso? Ah, tá. Então eu entendi. A arritmia é um comportamento desorganizado do coração. Então, eu falo assim, eu tenho uma arritmia. Tá, qual arritmia você tem? Tá? Então, o flutter é uma arritmia, fibrilação é uma arritmia, FV é uma arritmia, TV é uma arritmia, tá? Então, de forma desorganizada é uma arritmia. O Pro? Agora eu entendi. Oi. E qual é o tratamento para o flutter atrial? Então, no flutter atrial, eu vou tratar também as causas adjacentes, né? E aí eu tenho tratamento medicamentoso, né, específico, e em algumas circunstâncias, o paciente é submetido à ablação, né? Mas eu trato todo mundo sabe o que é ablação? Acho que não, né? Que é o que faz exame fisiológico, né? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é bem legal vocês saberem o que é. Só não vou falar hoje porque já são quase 2 horas de aula, eu já estou ficando sem voz. E eu vou tratar um pouquinho sobre ablação, mas o que eu queria específico hoje para vocês é a diferença entre os ritmos cardíacos, ritmos chocáveis, ritmos não chocáveis, né? E os restantes das arritmias. O que eu quero que vocês fixem é que FV, TV choca. A sistolia e a ESP é massagem e adrenalina. São os 4 ritmos que param. Infarto também para, tá? Só que o infarto tem um nível de chance bem menor de parar. Agora, esses 4 ritmos são os que mais levam à parada cardíaca. Ok? Sim. Repete para mim, por favor, aquele que você faz só massagem, a sistolia aí. A sistolia e a ESP, atividade elétrica sem pulso. A ESP e a sistolia. O FV, TV você choca, não é isso? Isso. Tá, obrigada, Pro. Imagina. Tem alguém querendo falar, mas tá bem baixinho. Pode falar, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? É a Gil? Não, é a Ellen. Você falou assim que na bradicardia você escuta o ventrículo, né? Não o átrio. E onde você consegue verificar o batimento do átrio, no caso? Não é na bradicardia. A frequência cardíaca do paciente, eu estou ouvindo os ventrículos e não os átrios, tá? Aí eu só não entendi o que você perguntou da bradicardia. Pergunta de novo. Tem algum lugar que você consegue ver o batimento do átrio também, ou sempre vai ser só o ventrículo? Tem, quando você tem monitorização central. Então, nas UTIs, por exemplo, existe monitorização central, que você passa um acesso central no paciente, e aí ele mostra qual é o batimento de átrio, qual que é o batimento
para você decifrar se você tem um desnível com relação a átrio e ventrículo. Mas aí é só com acesso central para, tipo, para você avaliar esse batimento. Tá bom, Pro, beleza, obrigada. Agora é a Gil. Eu entrei depois, só para eu saber, essa questão dos bloqueios, você chegou a passar paciente que chega numa unidade, no caso de emergência, e aí é verificado, a gente tem um protocolo para bloqueio de ramo, o protocolo de bloqueio de ramo esquerdo, ele entra para... né? Então, assim, só se ele for presumidamente novo, tá? E aí, como que eu vou saber disso? Você vai ter que colher uma história muito da boa, tá? E saber evidenciar o eletrocardiograma. Se você tiver um bloqueio de ramo presumidamente novo, né? Então, eu vou ter que saber a história clínica do paciente. Então, você bate o olho no eletrocardiograma, vê um bloqueio de ramo esquerdo, e aí você pergunta para o paciente, você já teve algum histórico cardíaco? E ele fala, não, nunca tive, desconheço, nunca me senti assim, ele é presumidamente novo, eu vou tratar como linha de cuidado de infarto, igual ao supradesnivelamento do segmento ST. Mas aí quem vai seguir essa conduta vai ser o pessoal da hemodinâmica. Não, beleza, só para saber se você tinha pincelado isso, porque eu acho legal, né? Foi bom você ter lembrado. É bom vocês me lembrarem dessas coisas, porque às vezes é muita coisa para lembrar. Tá bom, então. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Vocês querem falar? Por enquanto não, tá tranquilo. Posso só te fazer uma pergunta referente ao questionário que nós respondemos? O último. Sim. A pontuação vai estar disponível quando, Pro? Já está disponível. Ah, não, mentira. O último que vocês fizeram. Bom, deixa eu pegar o caderno aqui, peraí. Obrigada, Pro. Desculpa incomodar. Foi bom você ter falado. Então, eu fiz mais 5 questões para vocês entregarem no dia 31, não foi isso? Isso, já entregamos. Isso. Tá, então faz o seguinte, para vocês aquietarem os corações, olha, eu esqueci de fechar esse questionário, que boazinha, eu vou fechar ele hoje. Tá bom. Eu vou fechar ele e aí vocês... Ô, Pro. Oi? É que assim, como eu vim de transferência da manhã para a noite, o meu AVA só começou a funcionar ontem. Então, como que eu vou fazer para entregar esse questionário? Você já está no grupo de sala? Estou no grupo da sala. Então, eu vou pedir a gentileza para você falar para o representante te mandar o link do Google Drive, do Google Forms, para você responder. São 5 questões, você responde, e aí eu vou deixar ele aberto, então, para o pessoal aí que estava com problema, e aí eu fecho ele, vamos combinar assim, sexta-feira à noite? Sexta-feira Para mim, o José Ricardo tá ótimo, professora, que também não estava entrando. Então, sexta-feira à noite eu fecho. Amanhã? Isso. Vocês entram hoje, já dá para vocês responderem, matéria já está disponível no AVA, respondam. Amanhã à noite eu fecho, depois da aula de seminário integrador da saúde do adulto, tá? Valeu, e aí, beleza. depois eu lanço as notas. Fechou? Falou, fechou. Fechou, tá ótimo. Tá, Bom, obrigado, professora. Oi? Obrigado, viu, professora? Valeu pela aula. Então tá bom, gente. Obrigado por hoje. Bom descanso para vocês. Ô, professora. Oi? Você também. Deixa eu perguntar uma coisa referente às aulas. Nós vai ter que pôr alguma aula no futuro ou vai ficar contabilizada essas aulas para nós não precisar repor no futuro? Não, Jonathan, até a atual conjuntura, essas aulas são aulas. Tá bom, porque então. eu vou falar uma coisa para vocês, eu fico mais cansada dando aula assim do que a aula na sala, sabia? Sim. O futuro pertence a Deus. Professora, obrigada, bom descanso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pro. Obrigada, viu? Boa noite, Pro. Bom lanche aí, pessoal. Obrigado, boa noite.
E bom lanche. Hora do Boa noite, Tchau, Pro. Tchau, beijo, tô com saudades. Nós também. Também. A gente também, mas vamos esperar tudo acabar, né? Vamos. Aí a gente mata a saudade. Isso. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Pro. Beijo, vai com Deus. Boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que é uma consulta para com a doutora? Qual o valor da consulta? Qual que é o valor da consulta? Entendi. Doutora, tiraria uma dúvida por telefone ou não? É o seguinte, eu tenho um maltese, eu vacinei a gata semana passada aí com você. Eu tenho um maltese e ele tá com uma saliência, tipo, na pálpebra do olho embaixo, entendeu? Pra fora, como se fosse inchadinho. Minha filha tá achando que foi o gato que eles brincando, mas assim, não tem nenhum arranhão, nada, é como se fosse uma saliência mesmo que da gordurinha do olho, a parte de baixo, entendeu? Superior. O que pode ser? Uhum. Certo. Tá ok, então. Tá bom, então. Muito obrigada. Vocês têm a noite toda. Tá ok. Obrigada, tchau, tchau. Não consigo mais escutar ela, porque ela deve ter dado intervalo. Não deu, não? Ela não tá falando. Por que você não pega o adaptador e pega um carregador aqui? Conecta pro adaptador. Com tempo fora do ar? O meu tá. Se liga e reinicia de novo. É porque tá bugando. Carregador desse aqui, mãe? Por aí? Jogado? Não, Lucas, não tem. Oxe. Tá falando esse o professor só volta 9 horas. Estranho que ficou aqui. Olha. Sai e entra de novo. Daniela Cristina iniciou. Ela desligou o áudio dela. É? É, por isso você não tá escutando. Ela deve ter no intervalo. Não deu pra ver porque tava. Acabou mesmo, acho. Acho que acabou. Dispositivo. É porque aí deu um piripaque, pronto, aí sumiu. Aí ficou assim. Bom, se ela fez chamada, me lasquei. Vai ficar assim? Fica como, mãe? Olha lá. Você tem que sair, né, mãe? E como que sai disso? Eu acho que acabou a aula. Olha o tanto de coisa aperta. Acho que acabou a aula?